princípio de indução finita também pode ser enunciado em uma segunda versão, e nessa segunda versão a gente tem o seguinte: suponhamos que P de x seja uma afirmação e que para todo número natural em ômega, a seguinte afirmação é verdadeira. Se P de k é verdadeira para todo k menor do que n, então P de n também é verdadeira. E se isso acontece, P de n é verdadeira para todo n pertencente a 1. Ou seja, se eu consigo mostrar que aquela afirmação P é verdadeira para todos os números naturais menores do que n, se isso implica que P de n também é verdadeira, então isso significa que P de n é verdadeira para todo número natural. Ok, então a gente pode provar essa segunda versão do princípio de indução finita a partir da primeira versão. Então, vamos considerar a afirmação Q de x, que é P de k é verdadeira para todo k menor do que x. E vamos usar a primeira versão do princípio de indução finita para a afirmação Q de x. Então, a primeira condição, que a gente precisa verificar para x igual a zero, o Q de x, Q de zero, significa afirmar e P de zero, P de k é verdadeira para todo k menor do que zero. Mas não existe nenhum número natural k que é menor do que zero, então esse conjunto k menor do que zero é vazio, e, portanto, a afirmação Q de zero é verdadeira por vacuidade. Não existe nenhum elemento dentro daquele conjunto, então Q de zero é verdadeira. Para o lado, vamos assumir que Q de n é verdadeira. Agora a gente tem que provar que vale Q de n mais 1. A Q de n mais 1 é verdadeira, isso garante pela primeira versão do princípio de indução que Q vale para todo número natural. Tá? Ok, então, Q de n ser verdadeira, isso aqui significa que P de k é verdadeira para todo k menor do que n, tá? Mas, pela afirmação da segunda versão, do princípio de indução finita, o que a afirmação da segunda versão diz para a gente? Diz para a gente que se P de k é verdadeira para todo k menor do que n, então P de n é verdadeira, P é verdadeira para n. Então, Q de n ser verdadeira significa que P de k é verdadeira para todo k menor do que n, que pela afirmação da segunda versão do princípio de indução finita significa que P de n é verdadeira. Isso aqui, por sua vez, implica que P de k é verdadeira para todo k menor do que n mais 1. Tá? E isso, por sua vez, é simplesmente dizer que Q de n mais 1 é verdadeira. Isso aqui implica, pela primeira versão do PFI, do PIF, quer dizer, né? Isso implica que Q de n é verdadeira para todo n, o que implica que P de k é verdadeira para todo k menor do que n e para todo n natural, que implica que P de n é verdadeira para todo n natural.
ok? Então, a gente pode provar a segunda versão do princípio de indução finita a partir da primeira versão, definindo essa nova afirmação Q de x aqui, ok? A gente vai agora falar da ordem no conjunto dos números naturais, tá? Então, lembrando da nossa definição dos números naturais a partir de conjuntos, né? Então, o 0 é o conjunto vazio, o 1 é uma... Ops, aqui é só o conjunto vazio, né? O 1 é uma coleção de conjuntos que contém apenas o conjunto vazio, o 2 é uma coleção de conjuntos que tem o conjunto vazio e o conjunto que contém apenas o conjunto vazio e assim por diante. Então, cada número natural é uma coleção de conjuntos, né? E a gente observa que os números naturais que aparecem antes, eles estão contidos nos números naturais que aparecem depois. Então, o 0 está contido em 1, o 1 está contido em 2, o 2 está contido no 3, e assim sucessivamente. Então, a gente vai definir uma relação no conjunto dos números naturais, dizendo que n está relacionado a m se, e somente se, o n pertence a n. Tá? Então, nessa relação aqui, eu digo que o 0 está relacionado a 1, o 1 está relacionado ao 2, o 2 está relacionado ao 3, o 0 também está relacionado ao 2, e assim por diante, né? Porque todos esses conjuntos que vêm antes, por exemplo, aqui, se a gente olhar para o 3, todos os conjuntos que vêm antes do 3 estão contidos no 3, né? Então, aqui está o 0, o 1 e o 2. Então, o 0 está relacionado ao 3, o 1 está relacionado ao 3 e o 2 também está relacionado ao 3, e assim por diante, né? A gente tem coisas semelhantes para os números maiores que 3. Bom, então, uma relação do conjunto dos números naturais, mas é possível provar que essa relação é uma relação de ordem, tá? Então, vai ficar como exercício para vocês mostrar isso, tá? Intuitivamente, isso quer dizer que N tem menos elementos do que M, tá? N tem uma quantidade de elementos menor do que a quantidade de elementos que tem dentro do N. Bom, então, exercício para vocês. Mostrar que essa relação é uma relação de ordem total e estrita no conjunto dos números naturais, e a gente pode, de maneira análoga, definir a relação menor ou igual, que é uma ordem total, parcial, não é estrita, né? que inclui a possibilidade da igualdade. Tá? Então, fica aí um exercício para vocês. Ok, então vamos recapitular aqui a definição de elemento mínimo, porque ela vai ser importante para uma outra definição, que é a definição de boa ordem. Então, suponhamos que a gente tem uma ordem total, pode ser estrita ou não, em A, e eu digo que Azinho pertencente a Azão é o elemento mínimo de A, de Azão, se Azinho é menor ou igual a X para todo X pertencente a A. Então, a gente já viu essa definição quando a gente falou de ordem, né, algumas aulas atrás. Ok, então, com essa definição, a gente pode definir agora o que é uma boa ordem. A gente diz que uma ordem total, pode ser estrita ou não, em um conjunto azão, é uma boa ordem se todo subconjunto de A, que não é o conjunto vazio, possui um elemento mínimo. Tá? Então, quando a ordem no conjunto azão satisfaz essa restrição, a gente diz que essa ordem é uma boa ordem. Então, nesse caso, a gente diz que o conjunto A, munido da ordem menor ou igual aqui, definida, né, previamente, é um conjunto bem ordenado. Ok, então, é possível mostrar que zero é o mínimo de ômega, né, por definição. O conjunto vazio pertence a N para todo N pertencente a ômega, e pela definição de ordem, né, da ordem nos números naturais, significa que o zero é menor do que N para todo N pertencente a ômega, que implica que o zero é
o elemento mínimo de ômega, ok? Ok, então é possível mostrar que a ordem definida dessa forma é uma boa ordem em ômega. Então, o que isso aqui quer dizer? Que todo subconjunto A em ômega, que seja diferente do conjunto vazio, possui elemento mínimo. Ok. Essa propriedade, a gente pode provar essa propriedade utilizando a segunda versão do princípio de indução finita. Vamos então demonstrar esse resultado. Suponhamos que A seja um subconjunto de ômega e que A não possua elemento mínimo. Então, vamos considerar o conjunto B, que são todos os números naturais que não pertencem a A. É o complemento de A em relação a ômega. Bom, então, vamos observar o seguinte. Se K pertence a B para todo K menor do que N, isso aqui implica que N pertence a B. Pois caso contrário, N seria o menor elemento de A. Tá? Porque se N não pertence a B, isso significa que N pertence a A. E se N pertence a A, como nenhum dos números menores do que N pertence a A, N é o menor elemento de A. Só que A não tem menor elemento, não tem elemento mínimo. Né? Então, para todo K menor do que N, K pertence a B, implica N pertence a B, que é justamente a condição que aparece na segunda versão do princípio de indução finita. Então, pela segunda versão do princípio de indução finita, essa condição aqui, que é a afirmação com a qual a gente está trabalhando nessa demonstração, é verdadeira para todo N. Então, isso aqui significa que N pertence a B para todo N pertencente a ômega, que significa que B é igual a ômega, né? Porque B já é um subconjunto de ômega, então aqui a gente prova que ômega está contido em B, então os dois têm que ser iguais. Como B é o complemento de A em relação a ômega, isso implica que A é o conjunto vazio. Ou seja, se a gente supõe que um subconjunto de ômega não possui elemento mínimo, isso implica que A é vazio. Então, o único conjunto de ômega, o único subconjunto de ômega que não tem elemento mínimo é o conjunto vazio. Isso aqui significa que a ordem que a gente acabou de definir é uma boa ordem em ômega. A gente acabou de demonstrar o princípio da boa ordem a partir do princípio da segunda versão do princípio de indução finita. Mas a gente também pode fazer o contrário, demonstrar a segunda versão do princípio de indução finita, admitindo o princípio da boa ordem. Então, vamos fazer isso. Tá? Então, suponhamos que P seja uma afirmação ao que P de K verdadeira
para todo K menor do que N, implica P verdadeira para N. Que é a condição da segunda versão do princípio de indução finita. Tá? E seja A x pertencente a ômega, tal que P de x é. Bom, a gente quer aqui provar a segunda versão do princípio de indução finita, supondo a validade do princípio da boa ordem. Então, o nosso objetivo aqui é, usando o princípio da boa ordem, provar que o conjunto A é um conjunto vazio, né? Que é justamente provar que se vale essa condição aqui, então P de N é verdadeira para todo número natural N. Tá? Então, vamos usar o princípio da boa ordem para provar que esse cara aqui é vazio. Bom, então se A é não vazio, pelo princípio da boa ordem, existe um elemento A, pertencente à razão, que é o seu elemento mínimo, né? A é o mínimo de razão, tá? Ok, então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que para todo K menor do que A, K não pertence à razão. E pela definição de razão, isso significa que P de K é verdadeira para todo K menor do que Azinho. Mas por causa dessa condição aqui, que é a suposição na segunda versão do princípio de indução finita, isso aqui implica que P de A é verdadeira, e que A não pertence à razão. Mas isso aqui é uma contradição, porque justamente o A a gente assumiu que ele é o elemento mínimo de Azinho, né? Então, isso aqui implica uma contradição. O que significa que A não pode ter elemento mínimo, e isso só pode ser verdadeiro assumindo o princípio da boa ordem se o conjunto razão é vazio. Então, essa suposição aqui de que o conjunto razão é não vazio não pode ser verdadeira, porque senão a gente chega numa contradição, tá? Então, isso aqui implica que A é igual a vazio, que implica que P de N é verdadeira para todo N natural. Então, a gente acabou de mostrar que o princípio da boa ordem e a segunda versão do princípio de indução finita são equivalentes. Vamos passar agora para a definição das operações básicas no conjunto dos números naturais. Para definir essas operações, a gente vai precisar de uma função que é chamada função sucessor em ômega. Tá? E essa função é definida da seguinte forma. O sucessor de n é o conjunto n união com a coleção que contém o conjunto n, que é exatamente a definição do número natural n mais 1. Então, essa função leva cada número natural n em n mais 1, e por isso ela é chamada função sucessor, porque o n mais 1 é chamado sucessor utilizando essa função, a gente consegue definir as operações em ômega. Bom, então a primeira coisa é exercício. É possível mostrar que essa é injetora. Para quem tiver curiosidade sobre essas demonstrações, de novo, eu recomendo as referências que estão contidas nas notas de aula sobre a construção desses conjuntos, feitas com mais detalhes. E ela não é sobre ejetora, né? Porque
o conjunto de números naturais que são levados ao zero é igual a vazio. Né? O zero não tem ninguém que é associado a ele por essa função sucessor. E para cada n diferente de zero, em ômega existe um m pertencente a ômega, tal que n é igual a s de m. Então, se eu considerar a função s de ômega em n, essa função é uma função bijetora. Então, o 0 é elevado no 1, o 1 é elevado no 2, o 2 é elevado no 3, e assim por diante. Então, essa função é injetora e sobrejetora, porque aqui, lembrando, eu excluí o 0, ok? Então, a imagem dessa função são todos os números naturais, excetuando o 0.